Boa noite. Muita paz a todos vocês. Antes de nós começarmos a nossa reunião, vou pedir que vocês desliguem os telefones ou coloquem no modo não perturbe, para que a nossa reunião possa permanecer harmoniosa. O tema dessa noite é tecnologia e espiritualidade conectados com o bem, e vai ser o nosso irmão Wagner Urquiza. Vamos nos conectar com o alto através da prece. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga, irmão Miramês, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui essa noite. Rogamos auxílio e proteção durante as nossas atividades. Pedimos, Mestre, que nos ajude a nos manter presentes no coração e no pensamento, prestando atenção na mensagem que quer passar para nós hoje. Seja conosco, hoje, agora e sempre, assim seja. Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho, de espiritualidade, tecnologia e espiritualidade conectado com o bem. E nós estamos vendo uma imagem ali, está parecendo que a gente está naquela época do cinema mudo, A gente vê as pessoas indo e vindo, mas não sabemos o que está acontecendo. E ele tem uma frase ali que fala de Mateus 25:40, dizendo que ele não esperava por isso. Resumidamente, o que quer dizer essa cena? Tem um personagem que eles dão o nome de Shula, mas esse personagem não tem na Bíblia, ou seja, foi quem fez o filme acabou colocando essa informação. E nós temos Barnabé. E aquela passagem ali, Mateus 25:40, é aquela passagem que Jesus diz assim: venha para o meu lado direito, vocês que, quando eu tive fome, me deu de comer, quando tive sede, me deu de beber, quando estive doente, foste me visitar. Porque Barnabé aqui, nessa condição, o que ele faz? Ele vê Jesus curando uma criança da sua cegueira, e como Barnabé tem essa amiga Shula, que é cega desde nascença, ele se dispôs a levá-la ela para Jesus. E ele tem uma deficiência também na perna. Então, Shula é apresentada a Jesus, Jesus a cura, e agora Shula fica esperando que Jesus cure Barnabé. Ele fala: não, eu vim por você, depois a gente olha o meu caso. E aí Jesus realmente você tem razão. E olha só como é interessante o vídeo. Eu sou o Barnabé, essa é a Shula. Ela é cega. Caso não tenha notado. Bendito seja Adonai, o professor curou a cegueira do meu filho. Quem é Barnabé? Por que a gente vai? Barnabé, não precisamos incomodar. Tudo bem, Shula. Obrigado por trazer o Barnabé para curar a perna dele. Não, eu trouxe ela. É ela quem... Eu sei, Barnabé. Então, deu certo? Deu certo.
Então, para que a gente possa compreender o nosso tema de hoje, a gente precisa voltar ao passado. Criar uma base na nossa mente de informações que nos permita compreender o dia de hoje. Então, tecnologia e espiritualidade conectado com o bem. Nós não percebemos, mas Deus usa a tecnologia para falar conosco, para nos trazer informação, nos trazer conhecimento, nos chamar a atenção para o nosso modo de vida, para que nós possamos observar o universo à nossa volta. Só que o nosso dia é tão corrido, nós estamos preocupados tanto com as coisas da vida material, que nós não percebemos a sutileza de Deus. E o que nós vamos verificar é o seguinte: Moisés, diz assim o texto: Moisés fugiu do Egito após matar um egípcio que estava maltratando um hebreu. Temendo pela própria vida, pois o faraó queria matá-lo. Ele foi para a terra de Mídia, onde passou lá 40 anos. Então ele tinha 40, cometeu esse crime, fugiu e durante 40 anos ele ficou fora. Casou-se com Zípora, filha de Jetro, e trabalhou como pastor de ovelhas. Aos 80 anos, Deus o chamou no deserto, no Monte Sinai, em uma sarça ardente, para libertar os hebreus do Egito. Após receber a missão, Moisés retornou ao Egito com a sua família, levando a vara de Deus. Então, no caminho de volta, o Senhor tentou matá-lo por causa da falta da circuncisão de seu filho. Mas Zípora interveio, circundando o filho e tocando aos pés de Moisés com sangue, dizendo: você é para mim o marido de sangue. Bom, ao chegar ao Egito, Moisés então confrontou o faraó, exigindo a libertação do povo. Após 10 pragas, incluindo a morte do primogênito, o faraó permitiu a saída dos hebreus. Moisés conduziu os hebreus pelo Mar Vermelho, que foi fendido, aberto por Deus, permitindo a passagem do povo. Quando o exército egípcio tentou segui-los, o mar fechou, destruindo os perseguidores. Assim começou o êxodo, ou seja, a saída do Egito e indo para a terra prometida. Uma jornada de mais 40 anos no deserto, até que Moisés avistou a terra prometida, Canaã, de longe, antes de morrer no Monte Nebo, sem entrar no território. Então, nós vamos observar que, no princípio da escrita e no período de Moisés, dos profetas, 2000 anos antes de Cristo, os materiais de escrita eram diversos, variando desde o papiro egípcio até pele de animais e pedras. Era a forma de se utilizar para escrever. E aqui nós temos uma imagem tirada de cavernas onde os primitivos desenhavam como uma forma de escrever. Nós temos os papiros do Egito, que eram feitos por essas plantas aqui, papiro. Nós temos a biblioteca do Egito e nós temos aqui a biblioteca de Alexandria. E observamos que as leis de Deus, especificamente os 10 mandamentos, o Decálogo, foram escritas em primeiro lugar em tábuas de pedra. A narrativa bíblica entre Êxodo 31, versículo 18 e 32, versículo 16,
nos mostra, através da Bíblia, relata que as 2 primeiras tábuas foram esculpidas e escritas pelo próprio dedo de Deus. Então, já naquela época de Moisés, nós tínhamos grandes bibliotecas, como a egípcias e a da Grécia, Alexandria, com livros escritos utilizando diversos materiais, à época principalmente o papiro. Mas Deus nos enviou a mensagem através de pedras. E a partir deste momento, Moisés passou a escrever, juntamente com os profetas, os ensinamentos provindos de Deus através das intuições que eles tinham. Hoje nós chamamos essas intuições de mediunidade. Mas vamos observar que, tendo grandes bibliotecas à época, Deus se valeu de um homem dentro de um povo que movimentou este povo para uma determinada região, trazendo os 10 mandamentos como a sua lei primordial, básica. E essa lei é primordial, ela é básica porque ela era dada para espíritos jovens. Homens adultos, mas espíritos jovens. E a gente lá na frente vai entender essa diferença. Depois de Moisés, Deus nos envia Jesus, pois Jesus, dentro dos diversos manuscritos trazidos pelos profetas, é sempre mencionado que um Messias haveria de vir. E todos esperavam esse Messias, até que o Cristo apareceu. E o Cristo, entre os 30 e 33 anos de idade, ou seja, durante um período de 3 anos, ele profetizou, ele trouxe para nós o conhecimento e os ensinamentos das leis de Deus, do amor de Deus para conosco. E como ele fez para trazer esses ensinamentos? Ele agora já não era mais um ser sozinho como Moisés, ele deixou junto de nós 12 apóstolos. E deu a esses apóstolos a tarefa de desenvolver e ensinar os ensinamentos de Deus. Como nós observamos, Moisés teve que fazer todo um trabalho sozinho no meio de uma multidão de hebreus, aos quais durante 40 anos ele movimentou com eles no deserto. Então, durante esse período, tudo aquilo que Moisés conseguia alcançar através da intuição, da inspiração, do campo da mediunidade, e observamos que Moisés escreveu para nós que era proibido falar com os mortos, mas Moisés tinha uma tenda aonde se reuniam e recebiam mensagens de Deus. E hoje nós compreendemos que o Deus que atendia Moisés eram espíritos adiantados, enviados para levar a Moisés orientações para que ele pudesse guiar uma grande multidão. Então era ele sozinho fazendo todo um trabalho de educação e de orientação para uma população. Com o surgimento de Jesus, já não era mais um homem cuidando de um povo, mas era um homem transmitindo mensagem com o objetivo de alcançar a todos. Então ele instruiu, orientou, exemplificou para os seus 12 apóstolos. E aí nós temos na história assim: Jesus instruiu os apóstolos a ensinar seus mandamentos, focando no amor como base, amar a Deus e ao próximo. A obediência baseada na gratidão e a perpetuação de seus exemplos, de seu exemplo. A orientação principal dada no ID, está em Mateus, lá no capítulo 28, versículos 19 e 20, é fazer discípulos batizando-os e ensinando a obedecer a tudo que ele ordenou.
Ao enviar os 12 apóstolos, isso agora está lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 7, e posteriormente os 62 discípulos, que está em Lucas, no capítulo 10, versículo 1, depois que ele foi crucificado e ressuscitou, Jesus utilizou o método de enviá-los em pares. E por quê? A cultura judaica exigia 2 ou 3 testemunhas para validar uma verdade. Essa informação foi anotada por Moisés em Deuteronômio, lá no Velho Testamento, no capítulo 19, versículo 15, tornando o testemunho mais confiável. Então, se eu saía para ensinar, eu tinha uma credibilidade, mas se saía eu e outro, então a nossa credibilidade era maior, porque um testemunhava pelo outro. Um apoiava o outro na pregação e encorajamento e segurança física e espiritual. Isso está no livro de Eclesiástico, lá no capítulo 4, nos versículos 9 e 10. Então, a missão não era individualista dos discípulos, refletia a vida comunitária da nova aliança. Então, a gente vê que Moisés veio, recebeu os mandamentos em pedras e tinha como tarefa orientar uma população e o fez durante 40 anos. Jesus, aos 30 anos até os 33, conviveu intensamente com os discípulos, 12, e ensinou-os, orientou-os, demonstrou para eles o amor de Deus para com a sociedade, com a humanidade. E agora ele envia esses discípulos para transmitir os seus ensinamentos. E aí nós vamos verificar um caso, por exemplo, de Pedro e João, evangelista, subiam ao templo para a oração da hora nona. Isso depois que Jesus já havia sido crucificado, ressuscitado, já há vários anos à frente. Era levado então um homem coxo, ou seja, com problema nas pernas de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entraram. Implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Falando isso para o coxo. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Isso está em Atos, no capítulo 3, versículo de 1 a 8. Então nós vamos observar que Jesus veio agora e traz os ensinamentos para os discípulos. E espalha os discípulos para ir dentro das comunidades, das diversas cidades, para poder ensinar. E aqui nós temos um exemplo prático, não só do ensinamento, mas também do exercício do bem. Indo mais à frente, na epístola, nós vamos aprender e descobrir que Paulo, as epístolas de Paulo, como Tessalonicenses, Gálatas, elas foram escritas no papel, num pergaminho,
49 anos depois de Cristo, 62 anos depois de Cristo. Então, só mais tarde é que Paulo passou a fazer anotações em um tipo de material que pudesse, aquilo que ele sabia, ser copiado muitas vezes, manualmente, diversas vezes, e distribuído para as igrejas. Então, ele fazia um texto, escrevia num pergaminho, aquele pergaminho era passado para outras pessoas que replicava aquela escritura e depois cada uma dessas páginas eram enviadas para as igrejas. Tiago, considerado por alguns como um dos primeiros, ele tem as suas anotações escritas em pergaminho entre os anos de 44 e 49, falando da vida com Jesus, dos ensinamentos dele. Então nós vamos observar que até aqui, 40 anos depois, 50 anos depois da morte do Cristo, os ensinamentos eram feitos não mais por um homem, como Moisés, e nem era feito mais através de tábuas de pedra, mas verbalmente, inicialmente, pela voz dos profetas. Porém, mais tarde, depois desses 50 anos, os apóstolos passaram a escrever os seus conhecimentos em pergaminhos, que então passaram a ser duplicados e distribuídos para as igrejas, para a sociedade, para os grupos que atendiam aos interesses de buscarem o conhecimento do Cristo, buscar o conhecimento de Deus. Os evangelhos chamados sinóticos, Marcos, Mateus, Lucas, eles foram escritos entre os anos 60 depois do Cristo e 70 depois do Cristo. Deixa eu pegar aqui. Ok. Então, rapidamente, só para vocês visualizarem o que eu havia falado. Então, nós temos aqui Moisés. E aí Moisés comete um crime, foge, casa com Zípora. Depois é orientado a voltar para o Egito aos 80 anos. Lá ele tem um encontro com Deus através da sarça. Tem a tarefa de liberar o povo hebreu dos egípcios, e ele faz isso. E aí ele disputa com o faraó a necessidade da libertação do povo. Como o faraó não deixava, as pragas acontecem, e o faraó então percebe que Deus é maior do que ele, faraó. Então permite. E por fim, nós verificamos Moisés passando pelo Mar Vermelho. Então, durante 40 anos, Moisés acompanha, levando toda uma população para a Terra Prometida. E quando chega próximo a Canaã, ele vê a Terra Prometida, mas ele não pode entrar. O povo entra e ele vem a falecer. Feito isso, nós vamos verificar que os escritos eram feitos em pergaminho, mas Deus apresentou as suas leis não através das bibliotecas, como a do Egito e a de Alexandria, que eram imensas àquela época, mas trouxe as leis de Deus em tábuas de pedra, em que em Êxodo fala que com o próprio dedo Deus escreveu nas pedras. E aí nós temos então Jesus, que surgindo, trazendo seus ensinamentos, ele tem 12 apóstolos, aos quais ele, durante 3 anos, os guiaram, orientou e demonstrou como deveria ser. E orientando eles a irem em pares para levar os seus ensinamentos. Os apóstolos, então, passaram a fazer isso, se espalharam. E aqui nós temos a figura de João,
de Pedro e João num templo, aonde ele, através dos seus conhecimentos, além dos ensinamentos que ele levava para a sociedade que os buscavam devido às dificuldades, e eles tinham uma forma de acolher aqueles que precisavam e procuravam, ele traz esse ensinamento para nós, de auxiliar aqueles que precisam através de uma cura imediata. E, ao mesmo tempo, esse indivíduo que é curado, ao adentrar dentro do templo em condições de saúde perfeita agora, chama a atenção da população, porque todos o conheciam, pois ele estava sempre naquela porta pedindo esmola. Então, Deus procura utilizar a tecnologia para nos trazer conhecimento. E aí vamos observar que entre os anos 50 depois do Cristo, nós vamos verificar os ensinamentos sendo manuscritos. Primeiro em pergaminhos que eram duplicados e, por fim, os escritos joaninos, né, que são os evangelhos de João, epístolas, Apocalipse, foram escritos aproximadamente 85 anos depois do Cristo. Então a gente pensa, mas como essas pessoas poderiam lembrar de tudo? Nós devemos compreender o processo de mediunidade. Pois Chico Xavier, ele escreveu mais de 400 livros, muitas cartas, e nenhuma era dele, nenhuma ideia era dele. O que ele anotou são informações de que espíritos que vivenciaram aqueles fatos, através do campo da mediunidade, transmitiu para ele o conhecimento e ele colocou no papel. Assim também os apóstolos, depois de tanto tempo, lembrar por lembrar seria uma tarefa bastante difícil, mas o processo intuitivo e de mediunidade estão sempre juntos com cada um de nós. Então, diz a história que dos 27 livros do Novo Testamento foram escritos na segunda metade do primeiro século depois da morte de Cristo, entre o ano de 44 e o ano 100 depois de Cristo. A maioria dos estudiosos que fazem esse tipo de estudo e pesquisa, eles concordam que as cartas de Paulo foram as primeiras a serem escritas. Por que isso? Paulo era perseguidor dos cristãos. E o que aconteceu é que, mesmo depois do Cristo ter sido crucificado, Paulo, antes com o nome de Saulo de Tarso, ele era um judeu que perseguia os cristãos e ele estava indo para Damasco em busca de Ananias. E no meio do deserto, Jesus então surge para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo, percebendo toda aquela grandiosidade à sua frente e ele conhecendo profundamente os ensinamentos dos profetas e os ensinamentos de Moisés, ele compreendeu que ele estava interpretando de forma inadequada os ensinamentos trazidos pelos profetas. E aí ele passou a compreender o que ele precisava fazer. Mudou o nome de Saulo para Paulo, passou a buscar os discípulos e conviver com eles e aprender deles o que Jesus ensinava. Depois de um período de mais ou menos 10 anos convivendo com os discípulos, Paulo então começa indo e vindo de uma cidade a outra e começa inclusive a ser preso. E como ele estava preso, não podia muito fazer, muito falar, ele passou a escrever e mandar cartas para as igrejas. Por isso, os textos de Paulo são considerados os primeiros textos manuscritos para que pudéssemos ter conhecimento dos ensinamentos de Jesus através das leis de Deus. E enquanto os evangelhos e o Apocalipse foram produzidos posteriormente, focando no testemunho de Jesus através dos discípulos. Então nós temos nos dias de hoje e aquela época a Bíblia,
que num primeiro momento eram diversos textos em pergaminhos, em que num determinado momento, no ano de 367 depois de Cristo, a primeira lista conhecida que contém exatamente os 27 livros que temos hoje foi escrita por Anastásio, bispo de Alexandria, na sua 39ª carta pascual. Então, nesse período de 367 é que nós temos o primeiro composto da Bíblia, a qual nós utilizamos, inclusive, nos dias de hoje. Em 382, no Concílio de Roma, sob o Papa Damásio I, promulgou o canone bíblico com 73 livros, incluindo os 27 do Novo Texto. E aí ele pega o São Jeremias para preparar com mais clareza a Bíblia. Então, São Jeremias, além de organizar melhor a Bíblia, traduziu ela para o latim. Então, ficou mais fácil para termos o conhecimento dos ensinamentos de Deus para cada um de nós. E aí nós estamos verificando a tecnologia sendo utilizada, que é o manuscrito, que é o livro, que é o papel. Indo mais à frente, chega na doutrina espírita. Para cada um desses eventos, foi necessário acontecimentos antes e durante. Então, no período de Moisés, durante 40 anos, ele viveu como uma vida confortável no Egito, porque ele era hebreu, mas foi, por alguma razão qualquer, abandonado pela mãe num rio. Uma princesa vê aquela criancinha descendo o rio e o acolhe. E ele é criado como um egípcio. Então, aos 40 anos, como ele viu um hebreu sendo maltratado por um egípcio, ele vai lá, mata esse egípcio e é obrigado a fugir. Depois de 40 anos, ele é convidado a retornar para o Egito para retirar o povo de lá. E aí ele deixa um legado de conhecimento. Então agora vem Jesus e ele deixa o seu legado através dos apóstolos. E os apóstolos fizeram a sua parte, depois deixando escrito para nós. E aí chegamos então no ano de 1854, período em que a doutrina espírita é promulgada através de Allan Kardec, através do Livro dos Espíritos. Mas o que é importante é que para todos esses fatos foi necessário eventos que permitissem que as leis de Deus, os ensinamentos de Deus, a orientação de Deus chegasse à população cada vez em escala maior. Num primeiro momento, Moisés com o povo. Num segundo momento, Jesus, seus apóstolos e uma grande região. Agora, no terceiro momento, que é a doutrina espírita, é o planeta inteiro. E nós vamos observar, então, que a doutrina espírita desenvolvida por Allan Kardec, organizada por ele, dependeu de muitos médiuns e de muitas outras pessoas de boa índole em toda a parte do planeta. Em todos os países existentes e organizados àquela época, participaram da doutrina espírita. Então nós temos os 5 livros, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses livros, o Livro dos Espíritos, ele tem ramificações, porque ele leva a gente para o Evangelho segundo o Espiritismo, outra parte do livro leva para o Livro dos Médiuns, a outra parte nos leva para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, das questões de 1 a 329 do Livro dos Espíritos, nos diz de onde vim. Nas questões de 330 a 613, que é a segunda parte, o que sinto. Das questões 614 a 919, por que sofro.
e, por fim, das questões 920 a 1019, para um de voo. Então, esse conhecimento, ele não poderia ficar retido com um homem e nem numa região. Ele precisava atender a toda uma sociedade do planeta. E como Deus utilizou desse meio para poder fazer isso? A imprensa de tipos móveis, criada por Gutenberg por volta de 1450 na Alemanha. Então aqui nós temos uma prensa gráfica, dessas de fazerem livros. Revolucionou a produção de livros ao combinar tipos metálicos reutilizáveis, tinta à base de óleo e uma prensa de madeira. Essa invenção permitiu a produção em massa, sendo a Bíblia, com 42 linhas nas páginas, em 1455, seu maior marco. Então, a própria Bíblia, para ser distribuída para a sociedade e em diversas línguas, primeiro ela precisava ser impressa e distribuída. Sendo que antes disso, tudo era feito no manuscrito. Alguém fazia alguma coisa textual, escrevia num pergaminho, entregava para uma multidão de pessoas e ali iam replicando o texto. Agora nós temos uma imprensa. Esse é o primeiro livro que conseguiram localizar, que foi feito na prensa de Gutenberg, e hoje, ou seja, o ano passado, estava fazendo 527 anos. E aí nós temos os navios, que eram necessário ter propulsão para poder fazer com que as coisas fossem de um lugar para outro. Então o navio a vapor, ele surgiu no início do século XIX, no ano de 1800, revolucionando a navegação ao libertar os barcos da dependência dos ventos. Claymore, construído por Robert em 1807 nos Estados Unidos, é considerado o primeiro sucesso comercial, usando motores a vapor para movimentar rodas de pás. Essa inovação, fruto da Revolução Industrial, substituiu rapidamente as velas, permitindo mais viagens mais rápidas, consistente e o transporte de cargas contra as correntezas do rio. Então era necessário que houvesse um meio das coisas se locomoverem, não só das pessoas indo e vindo, como também das informações, como os livros. Foi necessário também o telégrafo. E o telégrafo, ele tem dupla finalidade. O telégrafo foi um dos marcos mais importantes da Revolução nas comunicações do século XIX, também lá no ano de 1800, antes da doutrina espírita, separando a velocidade da mensagem da velocidade do transporte. Então, a título de exemplo, quando se mandava uma mensagem no passado, se usava um cavalinho para andar léguas a fios para entregar uma mensagem. Com o telégrafo e os fios esticados, você digitava a mensagem aqui, no minuto seguinte ela estava do outro lado, com pleno conhecimento daqueles envolvidos. Então, era necessária a comunicação também para facilitar o desenvolvimento da doutrina espírita. Embora estudos de eletricidade já existissem, o telégrafo elétrico prático e seu sistema de código Morse foram desenvolvidos pelo pintor e inventor americano Samuel Morse. Morse construiu uma versão experimental em 1835, que foi antes da doutrina espírita, que é 1854, e patenteou sua invenção em 1837. Então, além da capacidade de comunicação, o telégrafo, ele teve uma outra necessidade de ser apresentado à sociedade. Isso está no livro A Gênese, anotado por Allan Kardec, e no livro E a Vida Continua, de André Luiz, no capítulo 54, Encontro de Cultura. Diz assim o texto: o surgimento
e a subsequente difusão da doutrina espírita no século XIX não são eventos isolados, mas o coroamento de um longo processo de amadurecimento intelectual e tecnológico da humanidade. A providência divina utilizou-se de grandes descobertas científicas como alavancas para preparar o terreno mental das massas. Então, verificamos que Deus utiliza de Moisés para ensinar uma grande massa. Depois vem Jesus com seus discípulos, apóstolos, e aí uma massa maior, primeiro verbalmente, mas porém mais tarde através dos manuscritos. E mais tarde, à medida em que a tecnologia foi avançando, a imprensa foi surgindo, começou-se a fazer a divulgação através dos livros e da própria imprensa, do jornal, da revista, de um modo geral. Então, o objetivo é, Deus utiliza da tecnologia para transmitir os seus ensinamentos, permitindo que a terceira revelação não fosse apenas um fenômeno místico, mas uma ciência de observação integrada ao progresso. Então, Allan Kardec, se ele desenvolve a doutrina espírita na França e não tem navio para transportar as informações, não tem telégrafo para transmitir as informações e não tem a imprensa para imprimir em grande quantidade, a informação ficaria restrita lá. E era necessário que ela espalhasse pelo planeta. Então, esses elementos tecnológicos eram necessários e foram desenvolvidos antes do desenvolvimento da doutrina espírita. No livro A Gênese, lá no capítulo 1, da Revista Espírita de 1854, e no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, no capítulo 1, onde fala a Gênese planetária, a comunidade dos espíritos puros, nós temos a seguinte anotação: a Revolução Mãe, que trazia em seus flancos o modo de expressão da humanidade, que é a imprensa através do jornal e da revista e dos livros, à época, promovidos pela capacidade de grande impressão, pela invenção de Gutenberg, que é a gráfica. Então, despojando o pensamento humano do passado, então tirando do passado o pensamento humano, porque você passou a ter jornal, revistas, publicações que traziam para nós informações que no passado, à época de Jesus ou de Moisés, por não ter uma imprensa, as coisas aconteciam em tal lugar e por lá ficava, ninguém tinha conhecimento, como o caso de Moisés, que ficou restrito a uma comunidade na Terra Prometida. Só mais tarde que a gente viu a expansão. Então, diz assim que de sua pele simbólica é invenção da imprensa. Sob essa forma, o pensamento mistura-se no ar, espiritualiza-se, será indestrutível. Então, uma vez que os ensinamentos de Deus foram parar dentro da Bíblia e passou a ser impresso e distribuído por todo o planeta, poderíamos dizimar uma sociedade, mas não tínhamos como eliminar o conhecimento que estava espalhado. Senhora dos séculos futuros, alça seu voo inteligente para ligar todos os pontos do espaço. E desde esse dia domina a velha maneira de falar, porque a gente vê que os doutores da lei diziam como as coisas deveriam ser.
Depois dos ensinamentos de Jesus e depois das anotações dos apóstolos, já não valia mais tanto a palavra dos doutores da lei, pois nós tínhamos a informação escrita de forma mais clara e objetiva, de forma mais simples. Tanto que Paulo, quando encontrou com Cristo, compreendendo o que ele deveria fazer, apesar de conhecer com profundidade os ensinamentos dos profetas e de Moisés, porém agia de forma rude diante da sociedade, ele se converteu aos novos ensinamentos de Jesus. E Jesus diz assim: ouvistes o que foram dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, o Cristo, porém vos digo, aquele que olha para uma mulher e tem com ela mau pensamento, já no seu coração cometeu adultério. Então a gente observa que Moisés dizia: não cometas adultério. É um saindo com o outro e cometendo adultério. E a gente carregava essa ideia do adultério. Jesus foi e potencializou, ampliou seus ensinamentos e modificou o entendimento. Aquele que olha e tem um pensamento já cometeu adultério. E assim, tudo que nós fazemos na vida, quando nós adulteramos a informação, estamos cometendo pecado. Ainda diz que, graças à tipografia, à gráfica, o público iniciado nas novas ideias entrou a não se deixar embalar com ilusões e tomou parte da luta, porque à medida em que o conhecimento passou a espalhar através da leitura, as pessoas começaram a falar: não é assim que acontece. Exemplo, existe uma frase muito interessante na internet que diz o seguinte: quem não lê é obrigado a crer naquilo que dizem, pois ele não tem conhecimento, é obrigado a acreditar no que dizem. Mas aquele que lê, aquele que se instrui, aquele que é estudado, quando se diz algo para ele, ele pode falar: não, tudo bem, entendi, mas eu vou analisar o caso, porque o conhecimento que eu tenho é divergente do que você traz. Já não era contra indivíduos que os sustentadores das velhas ideias tinham de combater, mas contra a opinião geral, que esposava a causa da verdade. E aí nós vamos observar que essa frase aqui, ela não só valia para o passado, como ela vale para hoje. A gente vai observar que nos dias de hoje, existem aqueles que querem pregar alguma coisa de natureza antiquada, de natureza a reprimir as pessoas. Mas, dado a tecnologia que nós temos, rapidamente a informação voa e todos passam a conhecer os fatos de uma forma mais clara e objetiva. E todos, então, podem ativamente lutar para resolver um problema em que, às vezes, uma pequena minoria quer impor a uma sociedade. No passado, os doutores da lei ditavam as regras para a sociedade. Nos dias de hoje, é a sociedade que, em comum entendimento e vinculado aos ensinamentos de Deus para conosco, ditar as regras àqueles que regulam as nossas vidas para que eles ajam de forma justa e nobre, e não com ato parcial. O Espiritismo não tem um foco único que possa ser extinto. Então, a doutrina espírita, por exemplo, uma vez criada e trazida por Allan Kardec à sociedade, é impossível eliminar a doutrina espírita, seja por conta dos livros espalhados, seja por conta das ideias, e seja por conta de que a doutrina espírita não é uma constituição do ser humano, mas são os espíritos que vêm até nós
trazendo o conhecimento e as informações. E, como todos nós, de um certo modo, somos médiuns, todos nós temos contato com o mundo espiritual e podemos receber diretamente deles orientações que nos permitem fazer melhor juízo do nosso dia a dia. Então, seu foco, o Espiritismo, está em toda parte, porque em toda parte há médiuns que podem comunicar-se com os espíritos. Não há família que não possua em seu seio médiuns. Porque, enfim, o Espiritismo é uma ideia e não há barreiras impenetráveis a essa ideia. Então, Allan Kardec era uma única pessoa, daí a pouquinho se constituiu vários grupos espíritas, pois começaram a tomar conhecimento dos ensinamentos dos espíritos, através da imprensa, através do telégrafo e através dos navios. Nem bastante altas que estas não possam ser transpostas. E aí, quando eles falam do telégrafo, eles dizem o seguinte: isso está no Livro dos Médiuns, Mecanismo da Mediunidade, de Emmanuel, Evangelho segundo o Espiritismo e a Prece de Allan Kardec. O telégrafo elétrico é a analogia mais recorrente para explicar o processo de comunicação entre o mundo visível e o mundo invisível. Por quê? O telégrafo, a gente manda uma mensagem, ele vai por uma corrente elétrica, por um meio elétrico que, na realidade, é um fluido elétrico que circula pelos cabos, e do lado de lá você recebe uma mensagem. Hoje, nossos celulares não têm fio, e quando nós mandamos uma imagem, um vídeo, um texto, uma informação, o outro lado lá recebe, sem nenhum meio físico. E naquela época, quando a doutrina espírita estava sendo trazido, a sociedade precisava de um elemento que pudesse demonstrar que o mundo espiritual pudesse falar conosco através do fluido nervoso, ou fluido cósmico universal. Então eles dizem que o perispírito é comparado ao fio condutor e o médium ao aparelho receptor que traduz a mensagem. A rapidez do telégrafo preparou a mentalidade humana para conceber a transmissão instantânea do pensamento através do fluido universal. Porque se um telégrafo conseguia mandar uma mensagem em poucos segundos de um ponto a um outro ponto bem distante, quando se falava de mediunidade para a sociedade naquela época, de que o mundo espiritual transmitia informações para nós, tínhamos como exemplo físico o telégrafo. Olha, aqui a gente consegue transmitir. Por que os espíritos também não vão conseguir fazer o envio de uma mensagem para nós? Então, são elementos que iam preparando a sociedade para compreender os ensinamentos de Deus. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que o perispírito é o fio condutor que serve para a percepção e a transmissão do pensamento. É, em suma, esse agente misterioso imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica. E aí, quando nós compreendemos o que é fluido nervoso, nós passamos a cuidar bem da nossa saúde física. Os médiuns são os intérpretes, incumbidos de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais, a imprensa, a gráfica, de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligente. E aí nós vamos verificar que, para clareza de raciocínio, compararemos a organização de Silva, nosso encarnado companheiro, a um aparelho receptor, quais os que conhecemos na Terra, nos domínios da radiofonia. Então, mostrando para nós
que dentro de uma reunião mediúnica, alguém que não tem entendimento da vida espiritual recebe mensagens e as transcreve e trazem para nós como orientação, como ensinamento, como sugestão para que nós possamos ter um comportamento de vida diferente, e cabe a cada um de nós acolher ou não essa informação como verdade. Mas só conseguimos fazer isso quando nós temos uma base de informações técnicas que nos ajudem. E vamos verificar então que a emissão mental de Clementino envolve Raul Silva em profundos raios que lhe alcança o campo interior, atingindo de imediato os cabos do sistema nervoso a desempenharem o papel de preciosas bobinas de indução, que é exatamente o mesmo mecanismo que o telégrafo utiliza. Considerando-se o encéfalo como poderosa estação emissora e receptora, e a boca por valioso alto-falante. E aí nós vamos observar que Deus se vale da tecnologia para trazer os seus ensinamentos. E aí nós vamos chegar nos dias de hoje. Nesse caso aqui é um vídeo no Facebook. Esse vídeo ele fala da mulher hemorroísta. Qual que é a parte interessante aqui? Ele que está escrito, é um vídeo feito nos Estados Unidos, mas é um vídeo que está publicado na Arábia. O texto ali é árabe. E no texto diz o seguinte, na tradução. A página oficial da série The Shows, em árabe, conta a história da personagem que mudou o curso da história. Então, houve um momento em que Jesus é deparado com a mulher hemorroísta, que o toca e ele diz assim: de mim saiu virtude. E ele estava no meio de uma multidão, e aí os discípulos falam assim: oh, mas como é que a gente pode saber quem te tocou se você está no meio da multidão e todo mundo querendo te tocar? E ele falou: não, de mim saiu virtude. E aí a mulher hemorroísta se apresentou a ele. 12 anos sofrendo, é o que está lá no Evangelho, e aí, tocando Jesus, ela alcança a cura. E aí diz: a tua fé te curou. E o que é interessante nisso? Porque nós temos hoje a tecnologia que é a rede social, as mídias. E dentro das mídias, das redes sociais, nós temos coisas que não são boas. Como também no passado nós temos o jornal, as imprensas, as revistas, por exemplo, de sexo, as revistas, os jornais que falam de crimes. Então isso nem sempre é colocado no meio da sociedade de forma própria, de forma educativa, é sempre sensacionalista. E hoje as nossas mídias sociais, elas carregam essas características, de modo que nós muitas vezes criticamos ou muitas vezes falamos que o mundo está acabando, mas nada disso é verdade. Pois Deus utiliza desses recursos que são tecnológicos e que nós temos no nosso dia a dia para transmitir os seus ensinamentos. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidamente. Deixa eu ver aqui se eu acho. Não vou achar. E aí eu vou trazer então deixa eu ver aqui se eu tenho YouTube. Tenho aqui esse aqui. Então, o que nós trazemos dentro da nossa rede social? O que nós publicamos dentro da nossa rede social? Como utilizamos nós a tecnologia? E quando recebemos uma mensagem, quando ela não tem um valor moral, o que fazemos com ela? Replicamos ou damos um fim ali? Então, se a gente observar nas redes sociais, como por exemplo no YouTube, o Espírito se conecta. Então, a partir desse momento, já tem uma vida. Então, a pílula do dia
seguinte já é um problema perante a lei de Deus. Porque já está. Então nós vamos observar que nas redes sociais nós temos mídias que traz para nós conhecimento, ensinamento. Nós temos diversas páginas que nos permitem adquirir sabedoria dos ensinamentos de Deus. Então, a tecnologia ela é sempre utilizada não só para o desenvolvimento da sociedade, mas também para transmitir os conhecimentos de Deus no meio da sociedade. Então, dentro do Facebook, como por exemplo, nós vamos ter pequenas passagens, como por exemplo, Livro dos Espíritos, questão 845, livre-arbítrio. E aí nós temos a resposta. E aí nós temos uma pessoa que publicou isso. Essa pessoa ela tem 100 amigos no Facebook. Então aqueles 100 amigos vê, daqueles 100, 80 acha aquilo interessante, replica. Só que cada um de nós às vezes pode ter 80, 100, 200, 300 amigos no Facebook. Isso vai ser visto por essas pessoas. E aí nós temos, por exemplo, já finalizando, nós temos, por exemplo, a FEB, Federação Espírita Brasileira. É uma instituição federal, nenhuma casa espírita é vinculada a ela. Ela é uma instituição federal que tem o objetivo de organizar as coisas e deixa à disposição para quem quiser. Na FEB, nós temos, por exemplo, tecnologia, que são os livros publicados, que em vez de ser agora em papel, já são em PDF ou são a internet está um pouquinho, são em PDF ou são em e-books, que cada um de nós podemos, se desejar, pegar ali e fazer a leitura dele no celular. Qual a utilização que nós damos ao celular? E aí nós temos ali, por exemplo, na página de download da FEB, vários livros que nós desejamos, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, as revistas espíritas e muitos outros livros. Então, o nosso tema tecnologia e espiritualidade, colocando-nos junto do bem, implica utilizarmos aquilo que temos de tecnologia para compreender os ensinamentos de Deus através dos ensinamentos que provêm de todos os lados e ao mesmo tempo replicá-los. No passado a gente viu a figura de Moisés sozinho, depois a gente vê a figura de Jesus e seus apóstolos. Os seus apóstolos a gente vê a figura da prensa, da gráfica e das anotações deles. Mais tarde a gente vê a doutrina espírita, mas dependendo do vapor, do telégrafo e da gráfica. E por fim, nos dias de hoje, nós temos a mídia para fazer com que os ensinamentos do Cristo se propaguem em todo o nosso planeta. Eu espero que essas informações tenham dado a nós um entendimento de como Deus utiliza das tecnologias para nos trazer conhecimento. E mesmo que elas possam aparecer que tem uma característica ruim, naquele meio ruim surge o que é bom. Afinal de contas, o universo pertence não ao homem, mas sim a Deus. Eu agradeço a todos a companhia, tenhamos uma boa noite. Em nosso lado, né, lá já está muito mais evoluído, então lá já passou por toda essa tecnologia também, né? Não é que lá está muito evoluído, mas lá é um plano superior ao plano físico, no qual a tecnologia é muito mais adiantada do que aqui. É como, por exemplo, a criança no primário. Então, uma escolinha com poucos recursos. E o garoto na faculdade. Então, ele estuda com tecnologia muito mais avançada. Então, uma sala de uma criança de primário, você vai ter lá alguns brinquedos e alguns livros. Numa sala de faculdade, onde nós temos pessoas estudando química, física, vai ter equipamentos de tecnologia em que a criancinha não sabe, não conhece ainda.
terá que crescer. No mundo espiritual é algo assim. Nós estamos num plano físico ainda em desenvolvimento e o nosso plano espiritual, ele necessariamente tem graus mais elevados, mas ele está ainda dentro do nosso planeta, que é muito inferior ao que está fora em outros planetas. Tranquilo? Nós agradecemos. Boa noite a todos. Nós agradecemos ao nosso irmão Wagner Urquiza pela exposição da noite, né? Aproveitando aí para divulgar, né? Ele falou tanto aí da imprensa, né? De como que, né? Jesus, as leis divinas se revelam. E nós temos um acervo aí na biblioteca, né? De livros novos, usados, para empréstimo, para venda. Quem não teve oportunidade ainda de conhecer a biblioteca, né? Compareçam lá, tá bom? Fica aí o convite, né? A evangelização infanto-juvenil está fazendo o cadastramento das crianças. Importante, né? Que os pais procurem evangelização no piso inferior, tá? Que é importantíssima essa parceria família-evangelização para conhecer melhor as crianças, os evangelizandos, né? E tá atendendo as necessidades desse espírito, não é mesmo? Então vamos agradecendo, né? Acalmando em nossos corações, preparando para a prece. Jesus, no silêncio da prece, meus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E nas vibrações dessa música, a nossa prece, nós agradecemos ao nosso Pai maior, Senhor da vida, a Jesus, nosso divino amigo, nosso mestre, aos mentores dessa casa, a espiritualidade amiga que caminha conosco. Agradecemos por todas as bênçãos e rogamos em favor de todos os nossos irmãos, todos aqueles que nesse momento passam pela desesperança, sedentos do amor do Pai, aprisionados, que eles possam, e todos nós, cada um de nós, nos renovarmos no seu amor e seguirmos os teus passos, ó Jesus. E assim sejamos instrumento para a construção da paz que começa em cada um de nós. Amém. Quem precisar do passe, pode permanecer em silêncio, que o silêncio também é uma prece, tá bom? Obrigada. Boa noite a todos.